Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui presentes, Oneide Tonete, Popular Baio, os colaboradores dessa casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária de 2024, 17 de junho de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da 8ª sessão extraordinária, realizada-se no dia 10 de junho de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão a ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que o senhor secretário, vereador Euclides, faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite também ao nosso companheiro Baio, nosso assessor jurídico que se faz presente, aos nossos colaboradores e aos que nos assistem pelas redes sociais. Secretaria Municipal de Esportes, ofício número 57/2024, Guaraniaçu, 5 de junho de 2024. Convite aos vereadores do município de Guaraniaçu para os 66º Jogos Abertos do Paraná. Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do seguinte ofício para estender um convite a toda a Câmara de Vereadores para acompanharem conosco a cerimônia de abertura e os jogos esportivos referentes ao evento Jogos Abertos do Paraná, fase regional, o qual o nosso município estará sediando novamente neste ano de 2024. O evento ocorrerá entre os dias 21 a 23 de junho e 27 a 30 de junho, sendo a cerimônia de abertura no dia 21 de junho, a partir das 19 horas. Contamos com a vossa presença e apoio, caso possível, e desde já expressamos nossa gratidão. Atenciosamente, Márcio Eberton Kessler, secretário municipal de Esportes. Relatório número 06 de 2024. Relatório referente à vistoria realizada na Escola Municipal Francisco Manuel da Silva, no distrito de Mato Queimado. A vereadora Edir Fátima Queiroz Sandri e os vereadores Gustavo Antônio Moraes de Jesus e Leandro Rigo, membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, apresentam o presente relatório referente à vistoria realizada na Escola Municipal Francisco Manuel da Silva, no distrito de Mato Queimado, conforme solicitação do vereador Gustavo Antônio Moraes de Jesus. Durante a vistoria realizada no dia 12 de junho de 2024, constatou-se que a escola está sem zeladora desde o mês de janeiro deste ano. E ao verificar os espaços físicos, foi possível verificar que os banheiros do estabelecimento de ensino estavam sem condições de uso devido à falta de limpeza e o refeitório também estava bastante sujo. As salas de aulas também estavam sujas, mas na medida do possível os professores fazem limpeza e o pátio da escola encontra-se com muito mato enquanto a cozinha estava limpa. Também verificou-se que foi cedido uma sala para o funcionamento provisório da unidade de saúde da comunidade, tendo em vista que o prédio do posto de saúde está em reformas. Os atendimentos ocorreram nas segundas e quartas-feiras e, na oportunidade, constatou-se que o banheiro a ser utilizado pelos pacientes encontrava-se fechado e os populares estavam utilizando o banheiro dos alunos. Ainda, conforme relatos, em dias de atendimento pós-feriado, a quantidade de pessoas para o atendimento aumenta consideravelmente, fazendo com que dividam o pátio com os estudantes. Em relação aos professores, notou-se a falta de profissionais, tendo em vista que um único professor é responsável por lecionar as disciplinas de educação física, ciências e artes,
previstas na grade em um dia por semana. No dia de aula destas matérias, precisa juntar 3 turmas que totalizam 27 alunos e, devido à diferença de idade, não consegue aplicar um ensino adequado. Fotos da vistoria em anexo é o relatório Guaraniaçu, Paraná, 3 de junho de 2024, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Edir Fátima Queiroz Sandri, presidente. Gustavo Antônio Moraes de Jesus, relator. Leandro Rigo, membro. Ofício número 214 de 2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 12 de junho de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 123 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Gustavo Antônio Moraes de Jesus para que verifique a possibilidade de realizar reformas na ponte que dá acesso à propriedade do senhor Vieira, da comunidade do Rio Barreiro. Informamos que a solicitação foi atendida pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, sendo que se apresenta, renovamos protesto de elevado a preço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 215, 2024, do Gabinete, Guaraniaçu, 12 de junho de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 143, 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Gustavo Antônio Moraes de Jesus, para que verifique a possibilidade de alterar a destinação dos recursos indicados por meio do orçamento impositivo, emenda número 8, a ser destinado para a Associação Comunitária do Bairro Jardim Planalto, no montante de R$10.000, cujo objetivo seria para a compra de equipamentos, mas conforme solicitado pela entidade, pede-se que os recursos sejam revertidos em material de construção. Informamos que a solicitação foi atendida. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado a preço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Este último ofício, senhor presidente e os demais colegas, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que é de muita importância para todos nós. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sistema de Controle Interno, ofício número 03/2024, Guaraniaçu, 13 de junho de 2024. Senhor presidente e nobres pares, considerando o artigo 73 da Lei número 9.504 de 97, Lei das Eleições, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, especialmente a linha B, inciso 6º, do referido artigo, que versa sobre as vedações relacionadas à publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Considerando a resolução número 23.738 de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre o calendário eleitoral para as eleições municipais de 2024. Considerando o artigo 15 e 4, inciso 11 da Lei Municipal 730 de 2013, que autoriza o coordenador do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu emitir orientações sobre as ações desenvolvidas na respectiva entidade. Sugiro com o intuito de evitar prováveis sanções perante Justiça Eleitoral. Apresentar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa de Leis a seguinte recomendação. Considerando que este Poder Legislativo dispõe de um portal de internet utilizado para a divulgação de atos institucionais, como notícias, galeria de imagens, transmissão das sessões ao vivo, publicações de atos normativos e de materiais legislativos, além do portal da transparência. E considerando que se faz necessário algumas alterações na website como medida de prevenção para que este Poder Legislativo não venha a infringir a lei das eleições e demais legislações vigentes. Recomendo a adoção das seguintes questões a partir do dia 6 de julho do corrente ano. 1.
não citar o nome dos vereadores e candidatos no conteúdo de notícias existentes na website, bem como não colocar nas galerias de imagens novas fotos, mantendo atualizadas constantemente as publicações, proposições, Diário Oficial e o Portal da Transparência. 2. Nos releases das notícias produzidos pela assessoria de imprensa da entidade, permitindo apenas a produção de informações, não sendo permitida a citação do nome do vereador e candidatos. 3. As transmissões ao vivo das sessões realizadas por meio da website do Poder Legislativo, bem como das redes sociais como YouTube e Facebook, deverão ser mantidas na íntegra, sendo assim, recomendo que seja evitado por parte dos vereadores, durante as sessões, qualquer menção em nome de vereadores e candidatos, como as expressões do tipo eu e ou vereador fulano de tal, conseguimos tais recursos que atendeu o bairro X. Eu peço seu voto, vote em mim, ou qualquer outro meio que possa caracterizar propaganda política ou promoção pessoal, ainda que de forma dissimulada, pois poderá ser considerado tanto como propaganda irregular se ocorrer antes do registro das candidaturas, como também o uso da máquina pública, sendo caracterizada qualquer uma destas situações as sanções com multas que podem ser aplicadas pela Justiça Eleitoral podem recair tanto para quem citou, bem como ao gestor da casa. 4. Em relação às páginas de redes sociais do Poder Legislativo, todos os comentários devem ser desativados nos 3 meses que antecedem as eleições, a fim de evitar qualquer menção em nome de vereadores e candidatos. 5. Proibir servidores públicos e agentes políticos desta Casa Legislativa afixar ou permitir a afixação de material que veicule propaganda eleitoral em toda e qualquer dependência da Câmara Municipal de Guaraniaçu, bem como realizar a distribuição ou, por qualquer modo, facilitar a distribuição de material que contenha propaganda de candidato, partido político ou coligação, e o depósito ou guarda deste material nas dependências da Câmara, vedando ainda a utilização em benefício de candidato, partido político ou coligação de materiais ou serviços custeados pela Câmara, entendendo-se que o material de propaganda política e eleitoral de candidatos, partidos políticos ou coligações são materiais gráficos, escritos ou impressos, materiais sonoros e todo e qualquer objeto destinado à campanha. 6. Não autorizar a cedência de servidores para a participação de propaganda política e eleitoral de candidatos, partidos políticos ou coligações, bem como os serviços prestados durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver em licença e fora do recinto. 7. Não realizar solenidades, entregas de honrarias ou votos de congratulações e aplausos até a realização do pleito. A partir do dia 6 de outubro, um dia após a realização do pleito eleitoral, as notícias, galeria de imagens, produção de releases e a disponibilização do áudio das sessões na íntegra, bem como a disponibilização de materiais com o nome dos vereadores das páginas de redes sociais e veiculação ao vivo das sessões em áudio e vídeo poderão voltar à normalidade. Também atento quanto à veiculação de propaganda eleitoral na sede do Legislativo Municipal. A Lei Federal 13.165 de 2015, que trouxe alterações na legislação eleitoral, prevê no parágrafo 3º do artigo 37 que nas dependências do Poder Legislativo a veiculação de propaganda eleitoral
fica a critério da mesa diretora. Porém, sugiro que seja realizada a portaria normatizando tais vinculações e condutas que aos agentes públicos no período. Sendo assim, fica proposto a regulamentação das referidas recomendações para o período eleitoral, prevendo o que é permitido e o que é vedado no âmbito do Legislativo nos 3 meses que antecedem as eleições municipais. Destaco que a finalidade é de evitar problemas à administração da entidade, bem como aos vereadores, independentemente de serem candidatos ou não, em questões que venha infringir a legislação eleitoral. Ressalto ainda que em anexo consta modelo da portaria sugestiva para a Câmara, lembrando que tais apontamentos são apenas recomendações, ficando a critério da administração adotar ou não tais sugestões. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para colocar-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Adriana Corona, controladora do Sistema de Controle Interno. Muito bem, então, senhor presidente e nobres vereadores. Até deixo, caso queiram dar uma olhadinha na portaria, fiquem à vontade, senhores. E eram essas as... Obrigado, secretário. mensagens, Declaro senhor aberta a ordem do dia. Temos 3 projetos para deliberação. Solicito que o secretário faça a leitura da mensagem do projeto de lei 026/2024 para discussão e votação em segundo turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento referente a reforço na dotação da coleta do lixo para subvenção ao Hospital Santo Antônio e despesas correntes na Secretaria de Assistência Social. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto de lei 026. Em votação, vereador Carlão. Sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 026/2024, aprovado por todos os vereadores presentes em segundo turno. Antes da leitura do projeto 06 do Legislativo, quero registrar e agradecer a presença do nosso amigo Sidney aqui nessa Casa de Lei. Obrigado pela presença, amigo. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto de lei 06 do Legislativo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem ao projeto de lei L número 06 de 2024. Senhores vereadores, encontra-se em apenso para apreciação e aprovação o projeto de lei L número 06 de 2024, que dispõe sobre a denominação de rua e estabelece outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade sugerir a denominação da Rua D, localizada entre as quadras 3, 4, 5 e 6, no bairro Jardim Real, em Rua José Kovalik, como forma de prestar uma homenagem aos familiares. Filho de Francisco Kovalik e Ana Pomaleski Kovalik, José Kovalik nasceu no dia 19 de maio de 1935 em Guarapuava, Paraná. Passou a residir em Guaraniaçu no ano de 1970 com sua esposa Josefa Denega Kovalik, falecida.
Seus filhos, Zenoldo Kovalik, Zeni Kovalik, falecida, Isildo Kovalik, falecido, sendo um dos primeiros moradores do bairro Jardim Real. Além de trabalhar em estabelecimentos comerciais da cidade, no ano de 1981, ingressou como servidor público no município de Guaraniaçu, atuando como zelador responsável pela manutenção do cemitério municipal. Função que exerceu até a sua aposentadoria, ocorrida em 19 de setembro de 2000. Mesmo desligando-se do serviço público, ele continuou a trabalhar com a construção civil, especificamente na construção de capelas e túmulos junto ao cemitério municipal. Faleceu em 9 de outubro de 2017. Por ser uma pessoa bastante conhecida em nossa cidade, por ser uma pessoa bastante conhecida em nossa cidade e especialmente por ter residido na Rua D do bairro Jardim Real, junto aos seus familiares que ainda residem no endereço, pretende-se prestar esta homenagem. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. José Ivomir de Oliveira, Omir Santim, vereador. José Ivomir de Oliveira, vereador. Euclides Marcelino, vereador. Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora. Gustavo Antônio Moraes de Jesus, vereador. Carlos Roberto Ferreira, vereador. Em discussão, o projeto de lei 06 do Legislativo. Em votação, vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinho. Favorável. Vereador Omir Santim. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 06 do Legislativo aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao secretário faça a leitura da mensagem do projeto de lei 027/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através de anulações de dotações. Os recursos foram alocados para fazer frente às despesas de... Os recursos foram alocados para fazer frente a despesas correntes até o final do exercício nas secretarias de Administração e Planejamento e Educação e Cultura. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 7 de junho de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer da Assessoria Jurídica. Parecer jurídico. Súmula. Trata-se de projeto de lei E número 027 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte. Nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 10 de junho de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei E número 027 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer de assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 3 de junho de 2024, presidente Gustavo Antônio Moraes de Jesus, relator Carlos Roberto Ferreira, membro Wilson Marcelo Corona.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei E número 027 de 2024. É de igual teor, senhor presidente. E ao parecer, Guaraniaçu, 13 de junho de 2024. Presidente Elmir Santin. Relator Leandro Rigo. Membro Euclides Marcelino. Em discussão, o projeto de lei 027/2024 do Executivo. Em votação, vereador Carlão, Sou favorável, senhor presidente. vereador Gustavo, Favorável, senhor presidente. vereadora Ede, Favorável, senhor presidente. vereador Euclides, Eu também sou favorável, senhor presidente. vereador Almir Santin, Favorável. vereador Marquinho, Favorável. vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 027/2024, aprovado por todos os vereadores presentes em primeiro turno. Declaro encerrada a ordem do dia. Está aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoas que nos assistem aqui em suas residências. Primeiro quero encaminhar um ofício à administração, segundo a informação que me passaram, aqui no centro comercial, no Camelô, mais conhecido como Camelô, quando foi construído por volta no mandato de 97-2000, tinha a placa de inauguração. E, segundo a informação desses dias, já informaram que iriam retirar essa placa de inauguração. E, por acaso, passei ele hoje e foi retirada essa placa. Então, eu quero que mandem um ofício para ele perguntando se essa placa vai retornar e, se ela não vai, o que ele espera dos futuros prefeitos, das obras que ele fez, se quer que deixe as placas ou não, né? Porque eu acho uma tremenda sacanagem, falar a verdade, seja o prefeito que for, não é porque o meu pai que fez, mas porque fez uma calçada, tirar a placa de inauguração. Eu achei uma tremenda sacanagem. E isso que seja para os futuros, né? Que não me venha fazer uma reforminha qualquer e tirar a placa de inauguração de quem de fato fez, né? Achei assim... não tenho nem palavras. Para mim é uma vergonha. Então, que manda essas duas perguntas. Vou fazer 3 ofícios aqui, senhor presidente, se for possível, ou 4, ou 5. Um para vigilância sanitária e um para o conselho tutelar, que eles façam uma visita na escola do Mato Queimado. A vigilância sanitária para ver se tem cabimento, um posto de saúde está trabalhando junto com os alunos. Que a vigilância sanitária diga, porque até um comércio aí do nosso município aí, que de odontologia e farmácia, quando ficaram sabendo, me ligaram, porque quando é para eles abrir um comércio é uma burocracia gigante. Aí colocar um posto de saúde funcionar, depois eu vou fazer o comentário do que nós vimos lá ainda. Então, primeiro isso, a vigilância sanitária e o conselho tutelar, que ganham para defender o interesse dos alunos, para eles irem o quanto antes lá, para ver a situação que se encontra aquela escola, a sujeira que está lá. E para a secretária de Educação, 2 perguntas. Se tem funcionário lotado para a limpeza daquela escola? Se tem, de quando que tem? Quem é o funcionário? E se ela tinha conhecimento da sujeira daquela escola? Se os vereadores que estavam junto quiserem assinar junto, a vereadora Ede, em todos eles? Muito bem. Quero encaminhar um ofício ao deputado Traiano. Vou tentar simplificar o máximo possível, mas vou estar à disposição. Um grande amigo meu aí andou sofrendo um acidente com um veículo e quando me procurou para ver a situação da documentação, veja só os senhores, quando a polícia, seja federal, polícia militar, chega e coloca lá no laudo, grande monta, esse veículo, para poder voltar a rodar, tem que ir para uma perícia de um profissional que vai dar um laudo dizendo que ele pode baixar de grande monta para média monta. Isso custa em torno de 2.500 a 3 mil reais. Então, se a despesa for meio grande, já rigo, e o carro não tiver tantas condições, já inviabilizou.
Aí ele vai passar para a média. Aí ele vai ir para o Imetro, depois de reformado, para daí poder rodar normalmente. O que acontece? Quando ele está em grande monta, ele não pode rodar. O Estado está dizendo que esse carro não pode rodar. Mas fica cobrando IPVA e licenciamento, seguro obrigatório não. Mas fica cobrando licenciamento do veículo e IPVA. E eu achei extremamente injusto, porque se o Estado está dizendo que esse veículo não pode rodar, por que tem que ficar cobrando desse cidadão enquanto está lá com grande monta, se ele não consegue? Por exemplo, esse caso do amigo, o que acontece? E não é só dele, eu andei me informando em outras Ciretrans aí na região, são vários veículos na mesma. A pessoa não tem condição, já é uma tragédia, bateu o carro. Aí ela tem uma fortuna para pagar para tirar de grande monta para média. Mais dinheiro para... E não tem a condição, esse rapaz, de ter um financiamento alto em cima, não consegue. E ainda vai ter que ficar pagando IPVA. E agora, hoje, o IPVA gera dívida ativa. Então eu sugiro ao deputado Traiano que veja os caminhos legais para que seja feito da mesma forma de quando o veículo está na situação de veículo com queixa de furto. O veículo entrou em queixa de furto, suspende a cobrança de IPVA. Então que eles copiem essa regra para grande monta. Entrou em grande monta, bloqueia-se a cobrança de IPVA. Não, tem mais um aqui. Quero pedir também, e se os colegas vereadores também, e o outro também, quem tiver interesse de ir junto, fique à vontade. Que o deputado Traiano veja com os órgãos competentes a possibilidade de estar vendo a doação da antigo prédio da Emater, lá no Jardim Real, para o nosso município. Não dá para entender um prédio daquela qualidade lá, abandonado, né? E criando mato, dando prejuízo para o município, que tem que estar cuidando, limpando. E o município é exemplo, pagando um aluguel, por exemplo, para o SAMU. Pagar um generoso aluguel para o SAMU. Lembrando que o SAMU, os funcionários que lá estão, de alto gabarito ali, são muito bem treinados, muito bons profissionais, mas o que eles fazem lá é descansar e ficar prontidão para ir servir a população. Então, se eles precisam de um local para eles descansar esperando ser chamado. Então, poderia ser lá no prédio da Emater sem problema nenhum. E não geraria despesa para o nosso município. Então, veja a possibilidade de pedir essa doação desse prédio para o nosso município. Seria isso, muito obrigado. Sua solicitação será encaminhada aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Peço que o vereador Almir Santinho assuma os trabalhos da mesa, por favor. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores, colega vereadora, os nossos colaboradores, pessoas aqui presentes, obrigado pela presença, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador e presidente Zé Bombeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, cumprimentar o amigo Sidney e aqueles que nos escutam, assistem e ouvem. Senhor presidente, quebrando o protocolo, é cedo, né? E a nossa sessão promete acabar cedo hoje. Eu vou fazer que nem o vereador que antecedeu, vou usar o senhor liberar, fazer 2 ofícios a mais. Tranquilo. Primeiro ofício, senhor presidente, eu peço que envie um ofício à Secretaria-Geral com cópia para a Copel, que vejam a possibilidade de estar revendo, visto que com as trocas de 500 lâmpadas economiza 70% da iluminação pública. Só que até agora não repassou, não descontou para ninguém. Se está gastando menos, o contribuinte tem que pagar menos. E segundo o que eu estou vendo e nas minhas contas de luz e dos colegas que estou vendo, está cobrando a mesma coisa. Se estão repassando, se a prefeitura está pagando menos, como que é feito essa cobrança? Porque se está pagando menos, o contribuinte tem que pagar menos. Se economizou 70%
de cada lâmpada em 500 lâmpadas, aí pelo menos pessoal aonde tem essa lâmpada LED foi substituída, tem que ter um desconto. Então que esteja o órgão competente, a Secretaria-Geral, aí, que veja quem que é o... Para onde começar, se está descontando, tem que passar o contribuinte. Não é justo tu ter desconto de 70% pagar menos e não repassar. Outro ofício, senhor presidente, esse eu caminho a prefeito municipal, que veja a possibilidade de estar ordenando, mandando, decretando a construção de um bueiro próximo à propriedade ali do seu Silvestre Lorenzato, que tem uma parte ali que tem quase uma mina d'água no meio da estrada, que a água para. Segundo o pessoal da água mineral lá das empresas de Bastiana, estão com dificuldade, os carreteiros que vêm buscar, de passar ali. Quando começa, que chove, para a água ali, está afundando o buraco, arruma a estrada. Então, a única solução seria construir um bueiro. Então, que o prefeito decrete lá que faça esse trabalho. Outro ofício, senhor presidente, esse quero que envie, acho que o secretário de Agricultura, que mande para essa Câmara a quantidade de pessoas que foi atendido o programa Água Limpa na comunidade do Bela Vista, Rio Cascudo e Barreiro, e o nome das pessoas que foi atendido. Mais um ofício, senhor presidente, esse ofício eu quero parabenizar a Secretaria de Esporte, em nome do secretário Márcio, e todos os envolvidos, e todos os participantes da Copa Rural, que se encerrou nessa quinta-feira, onde a equipe do Alto Alegre se sagrou campeão. Mas quero parabenizar todas as equipes que participaram. Segundo colocado ficou São Luís. E a organização, que foi show essa Copa Rural. E parabenizar a equipe do Alto Alegre, que foi a campeã da Copa Rural. Mais um ofício, senhor presidente, esse eu quero parabenizar os coordenadores, o senhor Eliseu e a dona Sirlene. São os coordenadores das Coroinha Acólito da Paróquia da Senhora de Fátima, pelo sucesso na festa de sábado do Inhô Tarciso. Parabenizar a Sirlene, o Eliseu e a Sirlene e toda a sua equipe, pelo sucesso e pelo incentivo que dá a esses jovens, essas crianças que estão começando na vida espiritual. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Vereador Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Só como sugestão, amigos, vereador Zé Bombeiro, sobre a iluminação pública, fosse pedir para a prefeitura mandar o quanto gasto mês a mês nos últimos 12 meses e quanto foi pago, quanto foi recolhido do valor de energia pública, iluminação pública, e quanto foi pago para a Copel. Positivo. Pode acrescentar o ofício e coloca o vereador Santinho assinando junto, por favor. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu solicito que seja feito um ofício à administração. A gente comentava com o Gustavo há pouco, de que nós fizemos uma lei para que tivesse relatório quinzenal das máquinas e coisa e tal, dos trabalhos, e tem um monte de máquina trabalhando nesse momento, né, porque são várias equipes terceirizadas aí, e eu acho que veio um relatório até agora só um até agora, né? Então, tipo assim, que eles encaminhem esses relatórios aqui para a Câmara, sob pena da gente ter que tomar as providências que a Câmara pode tomar para que esse relatório seja encaminhado para cá, né? Porque se tem uma lei que prevê isso, qual é o problema em mandar esse relatório para cá? Os serviços eu tenho acompanhado, aliás,
Gostaria aqui até de parabenizar o funcionário Luiz Alberto, que eu tenho acompanhado ele bastante lá no Guaporé, que ele que comandou a equipe que estava lá, que agora já está vindo para o Bandeira. E a gente viu lá que ele, toda a preocupação em fazer com que a máquina desligue enquanto não está trabalhando e assim por diante, e pegando lá os orímetros de manhã e de tarde. Então eles têm tudo isso, é só mandar para a gente, né? E tem uma lei, então por favor que mande essa lei para nós. Uma outra coisa, um outro ofício, senhor presidente, eu gostaria que a administração, ou de repente até isso vai ter que ficar para a próxima, mas vocês sabiam, por exemplo, que se um diretor de escola ganhar nenê, uma diretora, né? O diretor não ganha nenê, a diretora ganhar nenê, não é permitido que nomeie uma outra pessoa para responder pela escola, porque a lei não permite isso, de certa forma. Eu até falava com a Fábio, até tem uma explicação para isso, porque no caso do nosso município não é eleito diretor e vice-diretor, né? Mas vamos pegar um outro exemplo, a Sandra Mioranza vai se afastar, porque possivelmente ela pode ser candidata a vereadora. Sabe o que vai acontecer na escola do Guaporé? Não pode nomear ninguém no lugar dela, porque a lei não permite, não tem uma lei que permite. Então, que a administração estude se existe uma possibilidade de resolver esse tipo de problema, né? Que afinal não seria um dispêndio tão grande assim, porque as diretoras não vão ganhar nenê todo ano e nem vai ser candidato todo ano, né? Então, eu acho que é uma coisa assim. Como é que um Joaquim Modesto da Rosa, por exemplo, que tem centenas de alunos, fica sem o diretor? Não tem explicação nenhuma. Aí até a gente falava assim, mas vai despender recurso, vai ter que pagar para uma nova pessoa, assim por diante. Eu acho que isso é fundamental que pague. Não sei se vocês sabiam, mas para o companheiro Amado Batista vir aqui no final do ano, vão ser pagos 292 contos. 292 mil. Então, eu não estou dizendo que é caro, que é barato, que deveria fazer ou não deveria fazer, mas acho que as escolas, tem escolas sem zelador, né? Suja e coisa e tal. Eu acho que isso é mais prioridade do que certas coisas aí. E se eu disser para vocês que eu escrevi aqui uma coisa e eu não sei o que é, vocês não vão acreditar, né? Não, mas você não vai conseguir. Mas eu gostaria também de fazer um ofício, vereador Gustavo, em nome dos vereadores que lá, os vereadores que quiserem, que alguns estiveram lá, outros de repente foi lá, só pegou a carne, mas a festa da Secato ontem, né? Que nós costumamos parabenizar todas as comunidades pelas festas e não poderíamos deixar. Então, não sei quais são os vereadores. Então, aqueles que quiserem. Pois não, também. Então, beleza, então, era isso. Ok, vereador Cardan, suas solicitações serão encaminhadas. Peço ao presidente Zé Bombeiro que retorne aos trabalhos. Continua aberto o pequeno expediente. Obrigado ao vereador Lumir Santin, que subiu os trabalhos da mesa. Não tendo mais vereador que queiram fazer uso no pequeno expediente, quero aqui agradecer quem nos acompanha através das redes sociais. Senhor Celso Andreoli, Dirce Lejanoski, professora Ilza Ribeiro Gonçalves, senhor José dos Santos, Carme Andreola, a Simone Borges e o Ivando Rossi, o Anderson Folda, Ivan Adame, Sueli Terezinha de Souza, o dito quase secretário Luiz Alberto Zanata, Alceu Monteiro Lejanoski, Toniel Oliveira, Roseli Terezinha, professora Eliane Lopes, Aldete Seik, João Maria da Luz, professora Fátima Malacarne, e a Nilva e José Martins, o Emerson Erichuk, o Ari Gartacho, Bruno Biavati, o Timóteo da Silva e o Júnior Ziger.
Marciano Moreto. Obrigado, pessoal. Então, convidado para próximo dia 24, a partir das 19 horas, nós acompanhar de novo. Não tendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra no pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Com a palavra, vereador Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos. Só para reforçar, explicar melhor. Então, para a população entender, o cidadão está andando com seu veículo, bateu o veículo, vem o Estado, monta um processo e bloqueia o veículo com o nome de grande monta. Para ele liberar de grande monta para poder circular, ele vai ter que montar um processo com o engenheiro mecânico, que tem um custo aí aproximadamente de R$ 2.500 a R$ 3.000, vai depender do impacto. Para virar para média, para tirar de média para poder voltar em circulação, ele gasta mais em torno de R$ 1.500. E o cidadão já está numa situação difícil, porque bater um carro não é uma situação boa, né? É uma situação complicada. Já não, muitas vezes não tem o dinheiro para reforma, tem o financiamento para estar pagando. E daí eu não consigo entender o porquê que o cidadão tem que estar pagando o IPVA ainda do veículo que o próprio Estado está dizendo que não pode circular. Se não pode circular, bloqueia essa cobrança do IPVA, e se um dia ele voltar reformar o seu veículo, ponhar para rodar, que volte a cobrança, como é feito na questão do veículo quando está com queixa de furto. Tem queixa de furto, bloqueia-se a cobrança de IPVA. Eu acho que, no mínimo, justo para o cidadão, para o povo paranaense, aí, que é uma coisa que não vai ser só para Guaraniaçu, vai ser para o estado inteiro. Com todo dia, a gente está mexendo agora com a questão do ramo de guincho, a gente vê todo dia um acidente diferente. Então, é uma questão que o povo do Paraná tem certeza absoluta que o deputado Traiano vai fazer o possível para que isso aconteça. Então, isso eu estou mandando uns exemplos aqui, ó. O bloqueio do veículo aconteceu no dia 21/12/2014. Está aqui cobrança de IPVA 2021, 22, 23, 24 e mais umas para trás. Então, não tem cabimento estar cobrando uma coisa do cidadão que já está passando por um momento difícil, termina de matar o companheiro ainda, né? Claro. Me chamou a atenção uma informação que o senhor passou ali. E quando faz um comunicado de furto, imediatamente para de cobrar IPVA? Bloqueia a cobrança de IPVA. Assim, vamos supor que o teu carro estava com a dívida de IPVA esse ano de 2024, já venceu o IPVA. Já está tudo vencido. Se entrar uma queixa de furto no veículo hoje, e o IPVA desse ano você não pagou ainda, você vai ter que pagar. O do ano que vem, ainda não. Ah, entendi. Você é o dono do carro que não precisa pagar. Eu pensei que era o cara que roubou o carro que não precisava mais pagar IPVA. Daí, se o cara roubou o cara não vai pagar IPVA mesmo, né, irmão? Então, acho que é uma coisa bem nobre, uma coisa muito importante para todo mundo. Sobre a questão da cedência da antiga Emater, eu acredito ser de suma importância. A gente está vendo até uma nova construção, segundo a informação, é a própria prefeitura que está fazendo a ampliação, né, do SAMU. E o SAMU, o espaço ali, ninguém entenda que está ali alojado um hospital, não é que é no antigo hospital, é uma sala ali que está para o pessoal descansar, e assim que ser acionado, o atendimento deles é exclusivamente dentro da ambulância. Então, acho que é uma questão muito interessante que, se vir para o nosso município, seja usado no SAMU ou em outras situações, mas que venha uma vez para o município poder fazer a devida reforma, se há necessidade de fazer uma outra situação, que seja usado aquele prédio lá que está lá abandonado. Quero voltar a falar o assunto aqui da Escola do Mato Queimado. Como disse bem o vereador Carlão, são prioridades, né? Até fui na prefeitura hoje, dar os parabéns para as meninas da limpeza da prefeitura. Um brinco. Mas se eu fosse o prefeito da cidade, quem dirá como professor, eu teria vergonha de dizer que vou gastar R$300 mil para contratar o Amado Batista e não tem zeladora numa escola. Olha, eu fui lá e voltei de lá, até quero aproveitar a oportunidade de pedir desculpa aos pais e os alunos daquela escola, porque aquilo lá chegou ao meu conhecimento muito tarde. Porque uma escola sem zeladora desde janeiro, final de janeiro para começo de fevereiro, me desculpa, de repente alguém está
até pensando em me criticar, mas não tem cabimento. Não tem cabimento uma escola estar sem zeladora. Aí até justificaram que, para mim mesmo, não diretamente da prefeitura, que não teria ninguém para chamar do concurso, que não teria isso, não teria aquilo. Gente, quando você tem uma prioridade que é cuidar das crianças, você dá um jeito. Eu tenho certeza absoluta, nem necessidade de mandar para essa casa de leis pedindo autorização para fazer um chamamento para essas crianças, para ser uma zeladora de lá. Não precisa, que eu falei com o secretário nosso aqui, não precisa. E se pedisse, eu tenho certeza que nós votaríamos aqui no ato favorável. O que não pode é uma escola tão bonita que nem aquela, fica feio para o nosso município, fica feio. Fica feio. Os pais que tiveram na reunião, que foram normais, reuniões periódicas dos seus filhos, uma vergonha aquilo lá. Me desculpa, fico com vergonha da população do Mato Queimado. Até o vereador Rico, quando terminamos a sessão aqui, ele falou para mim, amanhã tem 5, 6 zeladoras, né, Rico? E por incrível que pareça, falei hoje com um professor de lá, ninguém ainda, Rico, ninguém. Me desculpa, é uma vergonha. Isso é uma grande vergonha para o nosso município. Eu até pensei, quando o Rigo falou, né, de que ia ter 4, 5, agora já é um período pré-eleitoral, né? A gente está vendo estradas aí, que o povo do interior pediu aí há 8 anos, vamos dizer, pedindo, implorando. Mas aí eu entendo a população de ficar descontente com a classe política. É de ficar descontente mesmo. Porque esse dinheiro tinha em contas, o cidadão que está sendo atendido hoje não foi atendido ano passado ou retrasado, e se alguém tiver para discordar de mim, fica à vontade. Não foi atendido ano passado ou retrasado, desde o início desse mandato, porque a administração não quis atender o senhor. Está atendendo agora, única e exclusivamente, pensando em trazer uns votos aí do povo que sofreu tanto nesses últimos anos aí com estrada. Quantas vezes tivemos discussões, pedimos, imploramos para atender alguns cidadãos aqui do nosso município. Agora está atendendo em tudo que é lugar. Que bom. Mas daí quando o Rigo falou isso, eu falei, não, por ser um momento eleitoral, acredito que amanhã, hoje, de repente de noite vão arrumar. Porque tem vereador da base muito bem votado lá. Será que esqueceu de voltar lá? Daqui uns dias vão voltar a pedir voto lá, gente. E aquela escola naquela vergonha. Eu sinceramente, eu peço desculpa enquanto vereador, mas é uma vergonha para o nosso município ter uma escola tão bonita que nem aquela e naquela sujeira. Com todo respeito aos profissionais que lá trabalham, pelo que a gente conversou com eles, professor não tem que estar limpando o piso de escola, a merendeira não tem que estar limpando o piso de escola, não tem cabimento. E na mesma escola, nós vimos lá, depois até chegou a Ed e o Rigo, as crianças usando o mesmo banheiro do que os adultos que estão indo no posto de saúde. Eu não consigo acreditar. Até teve um corajoso que me ligou do Mato Queimado, que ligou no posto de saúde, e alguém do posto de saúde informou para ele que o Gustavo Moraes queria que fechasse o posto de saúde do Mato Queimado. Eu não estou pedindo isso. Eu só acho o seguinte, se temos 300 mil reais para gastar no show do Amado Batista, é claro que se vier eu vou ir, com certeza. Mas se nós temos 300 mil reais para gastar, para fazer um show, você me dizer que não pode alugar uma casa lá no Mato Queimado e apanhar as pessoas doentes, porque quem está indo no posto de saúde está com problema de saúde. Daí, aí contratamos um contrato de emergência, se eu não me engano, de emergência, me corrijam, fique à vontade, para contratar as pessoas para cuidarem das crianças. Aí abre o portão para as pessoas entrar lá dentro da escola. Eu não, sinceramente, é uma incoerência sem tamanho. Sem contar, gente, vamos pensar o seguinte, se é uma pessoa que chega lá, o Covid ainda existe, ou não? Se uma pessoa estiver indo lá, e põe no lugar desses pais, que o seu filho está indo lá onde tem um posto de saúde junto. Detalhe, não sei se o pessoal falou para vocês, é mais ou menos assim, Carlão, na sala do DEM lá, um exemplo, lá você tira a ficha, Santinho, lá você tira a ficha. No gabinete ali do Podemos, tem uma sala de aula, aí você vem consultar aqui no gabinete do PMDB. Não é nenhuma coisa separada. Não é. Então, me desculpa, é uma vergonha isso aí. Quero também, se o presidente... Claro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão nos ouvindo. Só para complementar ali, sem contar que, além dos pacientes estarem circulando dentro do pátio, junto com as crianças, na hora do recreio, principalmente os alunos lancham no pátio, os pacientes estão ali, eles usam o mesmo banheiro. Porque o banheiro que está destinado para a saúde, naquele dia estava fechado, né? A gente foi, eu e o vereador Rigo, a gente foi tentar abrir o banheiro, fomos visitar, o banheiro estava fechado. Então, eles estão usando o mesmo banheiro das crianças. Dependendo da doença, vocês sabem muito bem que tem muitas doenças que são transmissíveis, né? Então, é complicado aí nessa situação também. Senhor presidente, sei que já terminou meu tempo, mas queria pedir na questão que o senhor pediu ali do programa Água Limpa, que o senhor peça do programa inteiro. Porque eu já pedi no ofício meu passado, e eles só mandaram que foi atendido, mas não mandou a relação de nome de pessoas que foi atendido. E a prefeitura tem que ter essa relação que foi na Boa Sorte, por exemplo, atendeu o João com tantas horas, atendeu o Pedro com tantas horas, até uma coisa que é até um descaso com a nossa Casa Lereis, onde tem uma lei que diz que cada 15 dias tem que mandar um relatório, e esse relatório nós tem que estar pedindo e implorando para que seja entregue. Então, se for possível, o senhor aumentar esse, de repente, o senhor que é o presidente, eles respondem. Para mim, eles não responderam com os nomes. Mandaram que foi atendido tantas horas na comunidade tal e tal. Não, eu quero os nomes de quem foi atendido. Os nomes, se for possível, se o senhor assim concordar. Só para encerrar aqui, senhor presidente, quero lançar um convite aqui da comunidade do São Francisco de Cima. Convido o povo em geral para um almoço no dia 23 de junho, às 10 horas culto, celebração, 12 horas almoço, que será um risoto, salada em geral, sobremesa, adulto R$20, criança até 12 anos não paga, levar os talheres também, né? Então, reserva com a dona Trindade, com a Maristane e com a Simone. Se alguém tiver interesse, pode me chamar no zap, que eu mando o número do telefone deles aqui. Seria isso, muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje eu vim aqui para um evento especial. Eu, particularmente, nunca tinha feito isto aqui na Câmara e não me lembro de algum vereador ter feito isto. Mas eu vou falar aqui de uma pessoa que talvez a grande maioria de vocês não conheça ela, mas conhece a filha desse cidadão, que é a professora Dona Isabel, lá do Guaporé, que deu aula por 27 anos nas escolas ali na região do Guaporé, se aposentou como professora. O pai dela, o seu Valdemar Alberto da Silva, no dia 21 de junho agora de 2024, vai completar 100 anos de idade. E morou por 50 anos lá na comunidade do Guaporé. E a família do seu Valdemar, como disse aqui, por exemplo, tem a questão da Dona Isabel, que é professora que deu aula 27 anos nas escolas ali na região do Barulhento e do Guaporé. Os outros filhos todos fazem parte da história do Guaporé. Inclusive tem um grupo que se chama Guaporé Nossa História. Não sei se algum de vocês já viu no Facebook e assim por diante. E nesse grupo, quando algum evento, alguma pessoa é citada, principalmente dessas, tipo o seu Valdemar, são centenas de pessoas que entram comentando e coisa e tal. E quando se fala do seu Valdemar, todo mundo conta do quão importante essa família foi e é lá para o distrito do Guaporé. E agora, no dia 21/6, o seu Valdemar, que chegou no Guaporé em 1969 e morou por 50 anos no Guaporé, vai completar 100 anos de idade. Nós falamos aqui na Câmara, né, lá da Dona Juta. Dona Juta, Dona Bela Vista, que completou, agora já está com 108 anos, né? Mas, tipo assim, a gente dizia aqui que é um grande orgulho para o nosso município ter uma pessoa com uma idade dessa. O seu Valdemar é o seguinte, ele vai fazer 100, mas tem cara de que vai num
10, quem sabe bem mais, sabe? Porque não dá pinta nenhuma assim de que está com vontade de deixar o povo por aqui. Está muito firme, muito forte. Então, é uma família que, para mim também, enquanto político, enquanto profissional, porque eu fui diretor da Escola Estadual do Guaporé e a dona Isabel trabalhava na Escola Municipal, então fomos companheiros de trabalho naquele período. Na minha vida enquanto político, a família deles sempre esteve me apoiando, sempre esteve ao meu lado. Então, se eu estou aqui com 4 mandatos enquanto vereador, eu devo a essa família que sempre me ajudou. Então, eu quero aqui, em nome do Poder Legislativo de Guaraniaçu, fazer uma homenagem à família do seu Valdemar, e principalmente ao seu Valdemar, por estar completando 100 anos de idade. É um exemplo a ser seguido, né? Com certeza, de se cuidar, de regrar a alimentação, não ter vícios e assim por diante, para chegar a essa idade e com a saúde que está o seu Valdemar. Então, a família vai usar esse vídeo na festa de aniversário do seu Valdemar. Eu quero dizer aqui que, em nome da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu, nós que agradecemos pela família do seu Valdemar por ter escolhido o Guaraniaçu, e especificamente o Guaporé, para morar, e por ter morado por 50 anos naquela comunidade, e por ser uma família tão importante, conforme eu disse, para o desenvolvimento daquela comunidade. Então, minha homenagem, a homenagem da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu ao seu Valdemar Alberto da Silva, que vai completar 100 anos de idade. Era isso, senhor presidente. Continua aberto o grande expediente. Não tendo mais assunto a serem tratado, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que realiza no dia 24 de junho de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.